Olha só, gente, o objetivo dessa aula é a gente entender o estudo do sinal de uma função do segundo grau, certo? Então, olha só, eu trouxe esse applet aqui no GeoGebra para a gente conseguir ver, né, de fato aí, aonde que a função ela é menor do que zero, aonde ela é maior do que zero e onde ela é igual a zero, certo? Então, olha só. A gente lembra, né, das aulas que a gente viu na lousa, que para a gente estudar o sinal de uma função, o que que a gente faz? A gente começa olhando para o coeficiente a da função, ó, que nessa função que está aqui é a função 1x², que é a mesma coisa que x² menos 5x mais 6, certo? Para a gente estudar o sinal, a gente olha o valor do a, né, ó, que o a vale 1, tá vendo? Tem até aqui, ó, no cantinho, o a vale 1. Isso significa que a parábola vai ter a concavidade virada para cima, certo? Depois, a gente tem que olhar o quê? O valor das raízes, né? Olhar os valores das raízes e olhar o delta. Aqui, ó, no cantinho, já aparece todas as informações que a gente precisa. A gente já tem que o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Ele dá as informações do x e o y do vértice, ó. O x do vértice é 2,5 nessa função, né? Ó, que é exatamente esse ponto aqui que está entre o 2 e o 3, certo? É o ponto 2,5, que é o x do vértice. E o y do vértice, né, ó, é o ponto correspondente aqui em y, que é o menos 0,25, certo? Se você substituir 2,5 nessa equação aqui, você vai obter menos 0,25, que é exatamente o y do vértice, certo? Então, a gente faz a projeção sempre aqui no eixo x, certo? Sempre aqui no eixo x. Aí você acha as raízes dessa equação aqui. Pega essa função igual a zero. X² menos 5x mais 6 igual a zero. Se você fizer isso, você vai ver que o delta vai dar 1. Então, o delta é maior do que zero. Então, ela tem duas raízes reais e distintas, certo? E aí, o que você faz? Você calcula lá na fórmula de Bhaskara depois as raízes. Quando você calcular, você vai ver que as raízes vai dar 2 e 3, né? E aí você traça aqui a projeção no eixo Y para poder estudar o sinal. No eixo Y não, desculpa, no eixo X, para poder estudar o sinal. Aí eu tracei aqui a nossa função, né? Ó, traçamos aqui ela no aplicativo. Aí, aonde que o sinal dessa função é negativo? Ela é negativo nos pontos que estão abaixo do eixo X, né? Então, a função ela é menor do que zero nesse intervalo aqui, né? Ó, ela é menor do que zero nesse intervalo que vai do 2 até o 3, só que sem incluir o 2 e sem incluir o 3. Por quê? Porque se eu incluo o 2 e o 3 e o 3 é as raízes. E o valor de uma função nas raízes é zero. Não tem negativo nem positivo no sinal do zero, né? Então, a função só assume valores negativos nos valores que estão aqui, ó, entre o 2 e o 3, certo? E a função assume valores positivos aonde? Dos outros dois lados aqui, né, ó. Do valor que vai do 2 até o menos infinito, a função é positiva. Por quê? Porque, ó, desse ponto 2 aqui para os x's aqui, ó, a função fica acima do eixo x. Quando está acima do eixo x, o valor da função é positivo, né? Ó, os y's que você vai obter aqui são todos positivos, certo? E nos valores que são maiores do que 3 aqui também, ó, os valores de y também vão ser positivos, certo? Então, a função tem valores positivos nos valores que são menores do que 2, né? Sem incluir o 2. É negativa no intervalo que vai do 2 até o 3. E é positiva também no intervalo que vai do 3 até o mais infinito. E é zero nos zeros da função aqui, no ponto 2 e no ponto 3. Certo? Bom, vamos trocar a função. Em vez de ser 1, eu vou colocar agora menos 1. Olha só, invertemos aí a função. O resto, o valor de B e C eu mantive, tá? Eu só mudei o valor do A. Então, o valor do B é menos 5, o valor do C é 6.
Se você calcular as raízes, você vai ver aqui, ó, que o primeiro x1, né, ou x', e o x2 ou x duas linhas é menos 6 e 1. Tá vendo? Ó, que é os zeros da nossa função. Certo? Aí vamos pegar aqui os negocinhos para a gente ver em quais dos intervalos a função é maior, menor, maior ou menor que zero. Bom, a projeção que a gente faz é sempre aqui no eixo x, certo? Nos zeros da função, a função vale zero. Zero não tem sinal. Então, olha só. À esquerda aqui do menos 6, ó, valores menores do que menos 6, a função é o quê? Olha só. Valores menores, né? Toda vez que você faz a projeção, né? Toda vez que você faz uma projeção, você tem que fazer a projeção no eixo x, né? Desenhar a parábola no eixo x para poder analisar o sinal, né? E depois você lembrar na sua cabeça de fazer a projeção no eixo y. Mas o sinal é sempre em relação ao eixo x. Então, ó, esse intervalo que vai do menos 5 até o 1, o valor da função é o quê? Maior que zero, né? Por quê? Porque todos os valores aqui, ó, da parábola, tá vendo? Ó, toda essa parte da parábola aqui está acima do eixo x. Então, o valor é maior do que zero, certo? Valores que são menores do que menos 6, o valor da função é menor do que zero, certo? O valor da função é menor do que zero. E nos valores aqui, ó, que são maiores do que 1, maiores do que a outra raiz, o valor da função também é menor do que zero, né? Ó, por quê? Porque está abaixo do eixo x. Aqui é a mesma coisa, ó, está abaixo do eixo x, certo? Toda vez que isso acontece, por exemplo, você pegar aqui, ó, um x, sei lá, menos 7,5, que é esse ponto que está aqui, ó, exatamente entre o menos 7 e o menos 6. O menos 7,5. Desculpa, o menos 6,5. Você pega aqui, ó, ele vai ter um correspondente aqui. O correspondente dele em y vai ser o quê? Negativo. Ó, vai dar um número aqui mais ou menos entre o menos 2 e o menos 3. É um número negativo. Então, é o valor da função, é o que corresponde em y, é menor do que zero. Aqui é a mesma coisa. Pega o 2. Olha só, pega o 2 aqui, ó. O 2, o valor da função vai ser menos 8 aqui, né? Ó, o próximo ponto aqui do 2 está exatamente aqui no menos 8. Menos 8 é o quê? Um valor negativo, e é o valor da função, né? Os resultados que você obtém aqui no y é os valores da função. Então, ele é menor do que zero. Agora, se você pegar um número aqui, ó, entre o menos 6 e o 1, por exemplo, se você pegar aqui o menos 1, se você pegar o menos 1, ó, o resultado do menos 1 vai ser 10. Ó. Se você substituir menos 1 nesta função aqui, ó, o resultado vai dar 10. Tá vendo? Ó? O menos 1, ó a setinha subindo lá em cima, ele está ligado com o 10. 10 é o quê? Um valor maior do que zero. Então, o valor da função no ponto menos 1 é maior que zero. Então, qualquer ponto que você pegar nesse intervalo que vai do menos 6 até o 1, aqui, ó, todo esse meinho aqui da parábola, os valores, né, da função, todos serão maiores do que zero, todos serão positivos. E todos os x que você pegar aqui, ó, à esquerda do menos 6, né, valores menores do que menos 6, o valor da função é menor do que zero. E valores maiores do que 1, né, maiores do que o outro zero da função aqui, ó, vão ser também menores do que zero, certo? E aí a gente lembra da definição, né, que a gente viu lá na lousa, né? A gente aprendeu a definição de que quando o coeficiente A é negativo, né, e o delta é maior do que zero, acontece isso realmente, né? A gente viu lá os intervalos sempre o mesmo, né? Que a função fica deste jeito, certo? Já diferenciando de quando a concavidade da parábola é virada para cima, né? Quando ela é virada para cima, ela só é decrescente, né? Ela só é decrescente, não, desculpa. Os valores da função só é menor do que zero em um intervalo. E quando a função ela é
o A, né, é menor do que zero, ela é decrescente em 2 intervalos, né? E crescente só em um intervalo, que é esse intervalo aqui que vai do menos 6 até o 1. E ela é decrescente no intervalo que vai do menos 6 até o menos infinito e do 1 até o mais infinito. A gente viu todas essas coisas lá na aula na lousa. Então, se você não assistiu, assista o estudo do sinal de uma função, parte 1, 2 e 3 lá, ok? Então, esse aplicativo aqui é muito bom, esses applets estão disponíveis aí no GeoGebra, é só você procurar e ir brincando com as funções aí, né? Você poderia, sei lá, botar 4 aqui, ó, se a gente colocar 4 aqui no C, tá vendo? Ó, a função já mudou os zeros da função. Se você colocar, sei lá, 2 também, ó, vai mudando a função. Você pode mudar o valor do B, ó, botar 5 positivo no valor do B, e por aí vai. Aí você altera aqui o A, ó, sei lá, bota 2 no A, e agora a parábola é maior do que zero, né? E olha aí, ó, o intervalo onde ela é menor do que zero é aqui, no intervalo que vai do menos 2 até esse primeiro zero aqui, né? Ó. Depois ela é maior do que zero nesse intervalo que vai do 1,5, né? Esse ponto aqui acho que é o menos 1,5. Do menos 1,5 até o infinito ela é maior que zero, e aqui à esquerda, né, do menos 2 até o menos infinito, ela é maior do que zero, certo? Ó, quando a função tem a boca virada para cima, tem 2 intervalos em que ela é maior do que zero, e só um que ela é menor do que zero. E quando o A é negativo, né, isso fica ao contrário. É 2 intervalos que ela é menor do que zero e um que ela é maior do que zero, que foi o que a gente viu antes. Ok? Então, treinem, estudem, tá? É muito bom a gente aprender essas coisas aqui, entender bem aí o comportamento dos gráficos. Ok? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Até aqui.